Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do China Veloz. No vídeo de hoje eu vou te dar os primeiros passos para você fazer a sua estimativa de preços e saber aproximadamente quanto vai custar a sua compra ou a sua importação. O que você vai ver aqui serve para você que nunca importou ou para você que já importa e quer fazer algum cálculo mais rápido. Saber quanto vai custar o seu produto após a sua importação vai ajudar você a definir a viabilidade do seu projeto. Ele é um ponto sensível, mas ele não deve ser considerado o único fator para essa tomada de decisão. Em um processo de importação, existem outras variáveis também que podem ajudar você a determinar a viabilidade. Com base no preço, você provavelmente vai definir a quantidade de itens que você vai iniciar a sua compra ou o tamanho do seu lote. E também ele vai dar o direcionamento do fluxo financeiro necessário e em qual momento você vai precisar iniciar esse fluxo financeiro. Existe também o impacto tributário. A parte tributária é um pouco mais complexa, porém ela também pode ser um fator de decisão para o seu negócio. Mas aqui neste vídeo nós vamos nos ater justamente a esta primeira simulação. O meu nome é Eric e eu tenho uma experiência de mais de 10 anos no desenvolvimento de produtos e fornecedores da China para importadores de pequeno, médio e grande porte aqui no país e também fora. Além disso, carrego uma experiência de mais de 20 anos em comércio internacional e comércio no mercado local, mercado doméstico, atuando no setor do B2B. E eu não vou falar nesse vídeo. Eu não vou falar do preço de venda dos seus itens importados. O que eu vou passar aqui para você são os princípios básicos e os primeiros passos para você fazer essa simulação e analisar de maneira um pouco mais rápida se é viável ou não o seu projeto. Qual a principal vantagem em se aprender a fazer essa simulação? É ganhar tempo. Por quê? Com base nela e sabendo como funcionam esses princípios, você pode criar cenários para o seu projeto. O melhor momento para você fazer essas simulações de custos é após o recebimento das suas cotações. Eu recomendo que você obtenha pelo menos 3 cotações ou no mínimo 2 com fornecedores diferentes. Isso vai te dar condições de fazer um comparativo de preços de fornecimento e também vai te dar um parâmetro após esta simulação de quanto vai custar ou quanto poderá custar o material que você quer importar. Existem outras variáveis que você também tem que considerar para a viabilidade do seu projeto. Por exemplo, localização geográfica dos seus fornecedores. Às vezes você pode ter uma proposta muito boa, um custo muito bom, porém ele está localizado numa região mais distante, lembrando que quando você faz essa simulação, todos os tributos incidem sobre o preço do produto com o frete. Outro ponto muito importante que deve ser considerado é a capacidade de produção dos fornecedores que você está mantendo contato. Às vezes os preços são tentadores, porém ele tem um tempo de entrega do seu pedido muito mais dilatado. Isso vai fazer com que o seu ciclo de reabastecimento ou seu ciclo de compras fique muito extenso ou forçar você a concentrar uma compra, fazer uma compra muito maior do que aquilo que você pretende para compensar esse tempo ou esse atraso no fornecimento. Os exemplos que eu citei para mostrar a você que não é somente o preço que você deve considerar, muito pelo contrário, esses dois itens acabam interferindo no seu preço e no seu custo final de importação. O que eu vou passar para vocês, eu continuo utilizando toda vez que um cliente me pergunta ou alguém faz uma pergunta de quanto sai o material para ser colocado aqui. Eu preparei uma planilha adicional para complementar essa simulação. Existe um detalhe muito interessante que, se você já trabalha com a importação, você já deve ter escutado. E quem não trabalha, talvez tenha escutado, mas não conseguiu associar o termo que eles usam, que é fator. Eu conversei com alguns profissionais e eles diziam para mim, aplica um fator, multiplica por 3, multiplica por 2,5, multiplica por 2, enfim. E eu aprendi ao longo do tempo que você utilizar fator para determinar o seu preço de chegada é uma referência e é válido,
mas ele só é válido depois que você fizer ou tiver um pouco mais de experiência e vivência nesse dia a dia, em calcular o preço, em fazer essas simulações. Por quê? Você vai conseguir colocar um fator aproximado. A utilização de fator ela é muito importante, ela é válida depois que você tiver um pouco mais de experiência e também depois que você fizer algumas simulações para aquele produto ou para aquele setor, alguns produtos de um determinado setor. Aí sim, você pode usar um fator que seja um pouco mais confiável. Mas mesmo assim, eu recomendo que você sempre faça uma simulação mais refinada. Lembrando que o que a gente vai passar aqui é uma estimativa, não é um valor exato, né? Por mais que a gente use a matemática como apoio e a matemática exata, o cálculo do preço é sempre estimado. Antes de começar a nossa simulação, eu gostaria de fazer algumas considerações e um comentário a respeito de fretes aéreo versus o frete marítimo. O frete aéreo apresenta a vantagem de ter um tempo de duração menor, entre 7 e 10 dias da origem até o destino. Já o marítimo, para quem importa da China, tem um tempo de duração de 30 dias, a partir de 30 dias. Quando então é recomendável a utilização do frete aéreo? Se o seu produto apresenta uma margem de venda confortável de tal modo que você consiga trazê-lo aéreo e também um volume mais reduzido, ou seja, ele não ocupe tanto espaço e não seja tão pesado, vale a pena você optar pelo frete aéreo. Ou caso você seja uma indústria e para a manutenção deste equipamento você necessita de um dispositivo importado, eu optaria também pelo frete aéreo, porque você poderia reparar o seu equipamento num período menor do que 30 dias. Equipamento parado é prejuízo. Nós vamos começar agora a nossa simulação de custos. E para isso eu vou usar um site de acesso público da Receita Federal destinado à simulação de produtos importados. Porém, esse site ele não dá o resultado final com o ICMS. Aqui em São Paulo, a alíquota do ICMS é 18%. Em Espírito Santo, 12%. No Nordeste, você tem alíquotas de 7%. Zona Franca, 0%. Então, eu preparei uma planilha de apoio para essa nossa simulação e eu vou disponibilizar essa planilha também num link, deve estar debaixo do vídeo, para você completar a sua simulação. Para tirar a sua mercadoria do porto, você tem que pagar o ICMS adiantado. Sem isso, não tem condições de você receber a sua mercadoria, tá ok? Além do mais, essa planilha eu coloquei 2 linhas a mais para poder explicar para vocês alguns custos, como o custo de porto, o profissional e o despachante, que também faz parte do seu custo de desembaraço, ok? Então vamos lá para o site e eu já vou te mostrar, ok? Vamos lá. Esse endereço eu vou deixar no link do vídeo e você pode pegar e acessar tranquilamente, né? Não precisa de senha, não precisa se registrar e fazer cadastro de maneira alguma. Ele abre exatamente da maneira com que já está aqui e você já pode usar desse jeito. O que você vai precisar para ir para o passo seguinte e as informações do seu produto? Você vai precisar do código NCM do produto. O código NCM do produto ele é a classificação fiscal que você usa para identificar aquele material. O NCM é a sua classificação fiscal. É com base no NCM que você classifica o seu produto e determina os tributos que ele vai sofrer no momento da internação. Então, a gente vai pesquisar aqui o NCM de um produto para a gente fazer uma primeira simulação. Para esse nosso exemplo, vamos supor que você vai trazer $2.000 de produtos de Natal, produtos para festa. São de $2.000, certo? Você vai ver aqui o campo do NCM, a gente vai fazer a pesquisa aqui em conjunto, né? E o campo do valor aduaneiro. Você precisa conhecer o código fiscal do seu produto e você precisa determinar o valor aduaneiro da sua compra, que é o valor de custo mais frete. Vamos começar aqui a fazer a pesquisa do NCM para produtos e artigos de festa, certo? Então vamos lá. Eu já sei qual que é o NCM de produtos para festas, ele começa com 95. Então, como que funciona?
Nesse capítulo, é como se fosse o índice de um livro. Você tem dividido por capítulos, ou seja, o tipo de materiais que você pode trazer. Então você tem aqui produtos químicos, orgânicos, farmacêuticos. E vamos lá no 95. Ó. 95. Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou esporte. Vou escolher ele. E ele, naturalmente, ele já acionou a segunda caixa. Ou seja, ele habilitou a segunda caixa. Vamos completar. 9505. Ó. Artigos para festas de carnaval e outros divertimentos. Eles não são consoles de máquinas, não é artigo para cultura física nem ginástica, que seriam os equipamentos de esporte, como halteres, barras de halteres, outros tipos de equipamento. Varas, canas de pesca, anzóis também não se enquadram, porque você quer produtos natalinos, produtos de Natal. Então eu vou escolher o 9505. Olha só. Ele não habilitou as demais subposições, mas ele já sugeriu aqui artigos de festa de Natal. Então eu vou escolher eu vou escolher essa classificação fiscal e você vai perceber que ele, ao escolher ela, ele vai trazer diretamente para a primeira tabela, certo? Ó, vou escolher e ele já trouxe para cá. Perfeito? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar no nosso exemplo, na nossa simulação, o valor aduaneiro. $2.000. Lembrando sempre que o que é o valor aduaneiro? É o preço do seu produto mais o valor de frete. Vou escolher a moeda. Vou fazer, preencher mais uma vez esse CAPTCHA, que cá entre nós é um saco isso. Perfeito, a gente já está aqui. Então, vamos entender o que o sistema da Receita calculou e ofereceu para a gente. Vamos lá. O NCM que ele utilizou para a classificação fiscal já está aqui, 9505-1000. A nossa classificação fiscal ela é um pouco mais extensa do que essa, mas o que interessa para a importação são esses primeiros 8 números. Pode ser que para alguns produtos isso aí aumente mais 2 números, mas depende muito, varia muito de produto para produto. Aqui tem a descrição, que é uma descrição muito breve, ou seja, artigos para festas de Natal, né? Então, ou seja, casa com aquilo que você quer fazer a simulação, o que a gente está buscando, né? A taxa do câmbio, ou seja, taxa do dia de hoje. Hoje é sábado, dia 20 é sábado, mas esse câmbio aqui foi fechado na sexta-feira. Então, qual que é o valor do câmbio que a Receita Federal está usando para internar? 5,1661, né? Lembrando que é um valor fixo, isso varia de dia a dia, porque é o câmbio comercial fechado do dia anterior. Então, esse valor que você está vendo aqui foi do câmbio que foi definido ontem. O que isso significa? As operações do porto, elas não param. As operações do porto não param. O que eu quero dizer é, tudo que está sendo processado e internado hoje, eles estão utilizando esse valor de câmbio, certo? Bom, aqui começa o conjunto de informações que eu considero muito importantes, caso você esteja fazendo a sua primeira simulação. É o que eu disse, se você já importa, seguramente você já sabe o percentual dessas alíquotas. Vamos lá. Nós temos aqui a alíquota de II, isso aqui é o isso aqui é o imposto de importação. São 16%. São 16% que incidem sobre o seu valor aduaneiro, que está calculado aqui, que seria $2.000 vezes 5,1661, que dá o valor de R$ 10.392,20. Então, sobre esse valor que está grifado aqui, ele vai aplicar 16% de imposto de importação, 13% de IPI, 2,10% de PIS e a alíquota de COFINS de 9,65, certo? E aqui ele já te dá o valor em reais para cada tributo. E aqui que você vai precisar fazer? Você vai precisar somar esses valores, né? E aí eu preparei um complemento que eu vou te entregar agora no final desse vídeo. É uma planilha muito simples, mas ela complementa essa informação. Caso você importe o material, você embarcou o material e ele durante o trajeto entre a origem
e o destino tiver uma mudança de legislação, você está sujeito a essa mudança de legislação. Então, o que é interessante fazer? Essa simulação ela só vai te dar o preço, é o que eu te falei. O preço já é uma grande chave e é de grande importância para você tomar a sua decisão, mas não é um fator único e nem isolado. Isso é muito importante comentar, certo? Perfeito. Então aqui nós temos o preço e já temos, somando isso aqui, eu tenho o valor final da minha importação. Mas o que está faltando aqui? Aqui está faltando o ICMS. E ICMS é custo. Quando a sua mercadoria chega no porto, você precisa pagar todos esses custos. Você precisa pagar a operação do porto, que são os custos portuários, e um profissional para fazer, o despachante, que é o profissional para fazer todo o desembaraço da sua carga, operacionalizar isso tudo e liberar isso para você. E tem o frete ainda do porto até o seu destino. Então, vamos resumir em 3 pontos aí. Você tem custos portuários, o profissional que é o despachante, e um frete interno que você tem que tirar do porto e levar para a tua fábrica ou o teu galpão, certo? Vamos agora na planilha que eu preparei. Aqui está a planilha. Bom, essa eu vou explicar agora a planilha. Todos os valores que estão lá, eles estão apontados aqui. Então vamos conferir. Ó, 10.392,20, que é o valor aduaneiro, ele está aqui. Eu coloquei aqui o valor do IPI, 1.662,75, está aqui do lado, né? Ele está aqui. Então o que eu fiz? Eu transcrevi todos os valores que nós obtivemos da planilha, da tela da simulação da Receita Federal para essa planilha, certo? Fiz o cálculo somando todos esses itens, ou seja, a compra com todos esses impostos, ela vai ficar entre R$14.843, 14.800, que é esse valor que está apontado aqui. Agora nós vamos calcular a alíquota de ICMS. Então, eu estou em São Paulo, eu vou usar o índice de São Paulo, que é 18%, né? Então, 18% sobre o custo do seu material, ou seja, o ICMS, ele incide sobre todos os impostos. Daí também você saber por que o pessoal fala imposto em cascata, ou seja, ele já está incidindo em todos os impostos, todos os tributos. Então, o custo da sua importação com o ICMS vai ficar entre 18.345. Lembrando que você paga sempre a diferença do ICMS. Por isso que eu disse lá atrás, tributo é um pouco complicado. Para você chegar no valor total com o ICMS, você não pode aplicar diretamente os 18%. Por exemplo, multiplicar por 1,18, é 14.843, dividido por 1 menos 18%, que vai dar 0,82. O valor com ICMS da mercadoria é R$18.300, né? E o detalhe está aqui na planilha. E qual que é a diferença então do valor? Eu vou abater tudo aquilo que eu já paguei na entrada, que é o PIS, o COFINS e o IPI, do valor com o ICMS calculado aqui. Então, você vai ter que recolher, nesse nosso exemplo, R$ 3.502,16, né? E a tua importação vai sair R$18.000 com os impostos. Parou por aí? Não. Lembra que eu disse que você tem que pagar os custos os custos do porto e também um profissional? Pois é, nessa simulação eu considerei o custo de porto como R$2.000 e o custo do serviço do despachante como R$1.000. É sempre assim? Não. Às vezes você pode ter o custo de porto entre 5, 7, 8 mil reais, depende do montante que você está trazendo e da maneira com que você está trazendo isso. Então, por quê? Geralmente, quando você traz um container, os custos portuários eles são negociados previamente e você consegue reduzir, valores reduzidos nessa negociação. E geralmente o custo de despachante, o que vai depender é o grau de complexidade da sua importação. Então vamos lá. Eu considerei para esse nosso exemplo o custo de porto como R$2.000 e o custo de despachante como R$1.000. Então nós temos aí um custo de operação. Eu costumo chamar isso de um custo de operação. Por quê? Depois que a sua mercadoria chegou no porto,
ela vai sofrer um manuseio, vai ter um transporte. Se você traz uma carga fracionada, essa carga eles vão esvaziar todo o seu container até chegar na sua carga, né, encontrar ela, tirar ela dali, disponibilizar para uma área para fazer o outro manuseio e levar até um caminhão, o frete que você vai contratar para poder entregar para você, né? Ou seja, quando você traz uma carga fracionada, geralmente naquele container, você está dividindo aquele espaço com outros interessados também que estão trazendo cargas fracionadas. E tem toda essa operação, todo esse manuseio, essa movimentação de carga que é feita, ela é cobrada, né? E o serviço do despachante, ele tem uma base, geralmente é um salário mínimo. Para o nosso exemplo, pode variar para mais ou para menos, depende, aí é característico de cada despachante. No nosso exemplo, eu estou usando aí R$1.000 para a gente poder chegar numa conta final, né? Então nós temos o custo de operação de R$3.000, somados com os 18.000, nós vamos ter um total de 21.345, que é a nossa importação, né? Lembra lá atrás que eu falei do fator, né? Eu estou chegando no fator aqui embaixo, que é justamente esse 205. O que é isso aqui? Eu dividi esse valor total de R$21.000 pelos R$10.000 que nós tivemos que bancar com o material importado, ou seja, o valor custo mais frete, é o quanto você pagou só do material. Você pega esses R$21.000 e divide pelos 10 e você vai chegar nesse fator. Esse é o fator que o pessoal costuma apresentar e é aquele que o pessoal falava lá atrás para mim, usa um fator e está tudo bem, né? Então assim, para produtos natalinos, vamos no nosso exemplo, se você você chegou no fator de uma conta de 205 e você pode fazer diversas simulações com esse valor de 205. É recomendável? Particularmente eu não gosto. Eu prefiro ter um pouco mais de controle e um pouco mais de minúcia na chegada do preço final, porque faz diferença. Imagine só você que no seu projeto você está considerando fazer compras mensais e anuais. Se você começar a aplicar fatores, você pode incorrer no erro de gastar mais do aquilo que você precisa ou provisionar menos do que você precisa para você desenvolver o seu projeto. Então, num cálculo rápido, eu aceito e acho até legal, mas para um negócio eu recomendo não fazer. Se você quiser fazer, pode fazer, mas tenha muito cuidado. E aí eu fiz uma pequena simulação de pedido, né? Então, ou seja, vamos considerar que nós compramos bolinhas de Natal, né? Nós gastamos 21.000, né? E nós trouxemos 15.000 unidades, 15.000 bolinhas, né? Então, ou seja, qual que é o preço de cada bolinha? A bolinha internada no seu local, ela vai custar R$1,42 a unidade, né? Aí eu preparei aqui uma outra simulação, né, que eu vou mostrar agora. Eu falei que não ia falar da venda, mas a gente não consegue, né? A gente tem que apresentar alguma coisa a mais. Então assim, vamos considerar que você trouxe um pacote com 10 unidades, né? Então quantos pacotes você importou? Você importou 1.500 pacotes, certo? Porque eram 15.000 unidades. E o custo de cada pacote é R$14,23. Custo, ou seja, o pacotinho está chegando na sua empresa, ou na sua loja, ou no seu galpão para uma revenda sem margem de lucro ainda a R$14,23. Eu só supus, multipliquei o custo vezes 3, então vamos admitir que no seu negócio, nesse exemplo que a gente está fazendo, o custo de venda seria, o preço da venda do seu pacotinho já com a sua margem de lucro é R$42,69, né? Então assim, qual que é a tua margem de lucro, né, por unidade, considerando que a bolinha saiu para você a R$1,42, é de 200%. Então assim, por que eu fiz essa conta? Porque para mostrar que o projeto nessa primeira simulação, para esse primeiro desenho, ele é viável. Dá para aumentar essa margem? Dá. Dá o passo seguinte no seu projeto, onde você vai fazer toda a sua simulação financeira, nós vamos fazer todas as cotações
ir atrás de todos os detalhes para refinar essa informação e tentar tirar um pouco mais, aumentar um pouco mais essa sua margem. Não é uma questão, aí mesmo que você ganhe 200%, já não é uma questão de julgar se você é ganancioso ou não é ganancioso, não é nada a ver, isso não tem nada a ver, o que vai ditar isso é o mercado. E se você tem a oportunidade de trazer o seu produto de fora, da China, e comprar melhor do que isso, ótimo, você está comprando bem, então há muitas chances de você ter sucesso na sua venda, certo? Vale a pena fazer um seguinte comentário, né? Por que lá atrás eu comentei, lá no começo do nosso vídeo, eu comentei que saber fazer essas contas te dão velocidade para a tomada de decisão. E quando que o tempo e a velocidade é importante para você? Ele vai ser importante para você se você estiver trabalhando com produtos sazonais. Por isso que eu peguei o Natal. Você não vai conseguir vender bolinhas de Natal perto do Carnaval ou depois do Natal. Esquece, você não vai conseguir fazer isso. Para você vender a bolinha de Natal, você tem que trazer ela tem que chegar no seu depósito antes, né? Por quê? Você tem que receber a bolinha. Se você for um distribuidor desses itens, os seus clientes, que seriam as lojas menores em outras cidades ou em outras localizações, você vão querer receber o seu produto. Aí você vai trazer esse material, vai internar, você vai ter toda a etapa de distribuição, fazer chegar isso nas lojas dos seus clientes, para eles então ofertarem para o mercado e para fazer a venda de varejo, né? Então, por isso que eu disse que a tomada de decisão é muito importante, sabendo o preço, porque vai te dar velocidade, né? O nosso programa chama China Veloz, não é à toa não, é por esse motivo. Eu costumo justamente identificar qual que é a participação de cada item na minha composição final. Então assim, na minha composição final de custos, né? Então a nossa importação nesse exemplo, chegou no final com R$ 21.345,34, né? Isso é 100% já com seus impostos. Então, quanto corresponde o valor que você pagou no produto mais o frete? Ele corresponde a 48%. Daria aqui para desmembrar o valor do produto e o valor do frete, mas não é o caso. Isso aqui é só a primeira simulação, né? Então, ou seja, o IPI no nosso produto era 16%. Vocês lembram que era 16%? Está aqui na receita, ó, aqui na tela, ó, 16%. Mas no custo final, aqueles 16%, colocando todos os impostos e todos os custos de porto e tal, ele vai representar, ele vai ter uma participação de 7,8% na sua composição de custos. Então, esses índices aqui é justamente para você entender aonde está o maior, a maior porcentagem de participação dentro do seu preço, do seu custo final. E as maiores porcentagens estão justamente aqui, ó. É o preço do custo mais frete, né? O valor que você pagou no material custo mais frete, ele representa 50% quase da sua compra. Os outros 50% estão diluídos entre custo de porto e custo de serviço. Aqui você vê que esse custo de porto 9,4%. Isso é muito importante. Aqui você já tem uma primeira diretriz, um outro norte. Por quê? Isso vai fazer com que você, esses 9,4% vão te dar um primeiro alerta, vai falar assim, se eu tiver que importar mais, eu vou ter que negociar as minhas taxas no porto, né? E com quem que você vai negociar? Com o despachante ou com o seu contato na hora que você fizer isso. Ou seja, no nosso programa a gente já faz tudo isso para você, já negociado tudo ponto a ponto, para pegar um melhor valor, um melhor custo, para você fazer a sua importação da maneira mais rápida possível e sem dores de cabeça, né? Bom, eu termino por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei a respeito do preço e justamente eu espero que vocês tenham entendido a importância dessa simulação, ou seja, não é simular somente para ver o quanto que gasta, você tira outras informações a partir daqui.
Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e do que foi apresentado até aqui. E também que todo esse material tenha sido útil para você fazer a sua primeira simulação. Se você realmente gostou do conteúdo ou quer fazer a sua pergunta ou tem alguma dúvida, deixe os seus comentários abaixo ou entre em contato pelo direct do Instagram, @chinavelozbr. Vai ser um prazer responder você e também tirar as suas dúvidas. Eu agradeço muito você, um forte abraço, até a próxima e bons negócios. Vamos importar. Até lá!